Pra vocês, beleza? Vamos que vamos, espero que vocês gostem e curtam aí o que a gente preparou. Uma salva de palmas aí pro pessoal todo. Valeu. Bora! Bora! Pega a pipoca aí! Quando o projeto MBR tomou outros Aí, rumos, agora eu queria sim, ter continuado né? jogando Agora com o tem Fer. mais. Infelizmente, não foi capaz de encontrar um time juntos. A gente tinha a vontade de jogar juntos. E aí, no meio disso, a gente recebeu algumas ofertas e tudo, não era muito atrativa pra gente jogar junto nessas ofertas e tal, e o Fallen recebeu uma oferta do Liquid. Tentei levar Liquid! ele junto comigo, mas na época não tinham 2 vagas na equipe. E a oferta dele era É, muito filho. boa, a gente sabe que o Liquid é um... Tá no uma máximo o organização volume. muito renomada, Alô, muito NASA, estruturada. aumenta o E volume. aí, Tá no basicamente, máximo. a oferta, ela foi Tá no pro máximo. Fallen. O que eu disse pra ele, na real, eu deixei ele muito à vontade pra ele poder escolher, né, o que ele queria fazer. Pô, tô vendo um grande amigo meu indo pra um grande time, então eu com certeza teria a parte que eu estaria super feliz por ele. Acabei tomando essa decisão de seguir um caminho solo pela primeira vez, praticamente, né? Desde 2014, jogando com o Fer. E óbvio, né, teria a parte que eu estaria um pouco chateado de talvez estar deixando né, talvez a minha dupla, né, a minha maior dupla do jogo tá indo embora para um outro desafio sem mim. Mas eu deixei ele super à vontade, mas ao mesmo tempo eu não falei para ele o que eu realmente achava. Mas eu não achava que seria uma boa para ele, não no sentido competitivo, porque eu acho que no sentido competitivo fazia muito sentido, né? O time do Liquid de jogadores são muito bons, então ele tinha um time super competitivo para poder jogar em alto nível. Durante minha passagem pelo Liquid, no meio do ano, teve uma especulação ali do Fer poder completar a equipe em algum momento. Chegou a ficar perto disso acontecer. Eu não achava que era muito a cara dele, eu acho que ele tem a cara mais aí, de um cara de aumentaram liderança, lá, de tá fazer um vendo? time meio que God. rodar do jeito que ele gosta, né? Então eu acho que o Liquid ele meio que entraria para ser um jogador realmente e não fazer toda essa parte por fora do jogo que também faz funcionar dentro do jogo, né? Seria um time muito diferente para mim, que eu não estava acostumado a estar num grupo onde eu era só mais um jogador, onde eu estava só completando ali um quebra-cabeças. Eu sempre fui o cara que tinha bastante responsabilidade, que sempre estava ditando o ritmo das coisas, tentando motivar e inspirar as pessoas perto de mim. E ele achou que naquele grupo da Team Liquid eu não fosse conseguir exercer esse papel que eu estava acostumado. E de certo modo ele estava correto sobre isso. Meses e meses depois eu consegui enxergar também que isso me fez muita falta. Mas foi muito legal saber que ele me apoiou desde o começo e mesmo ele não vindo junto comigo, ele estava torcendo por mim durante todo o ano. Tá sem Mas no final medalha das ele, contas né? acabou que Tá sem medalha. depois, time mais pro MVP. final do time, ele não estava muito satisfeito, né? Eu sempre conversei muito com ele. A gente sempre, né? Ele sempre se abria um pro outro nessas ideias sobre time, sobre carreira, sobre a vida. A gente sempre foi muito amigo, né? Apesar de tudo. Então a gente sempre conversava muito de tudo que você imaginar sobre carreira e coisas pessoais, enfim. Na época foi um pouco difícil de entender porque ele estava falando aquilo, né? Não conseguia entender 100% do motivo, mas hoje, meses depois, acho que eu consigo entender melhor o que ele queria dizer. Ter um time que é mais a cara dele, né? Ele poder formular o time do jeito que ele gosta, não só fora do jogo, como, né? Não só dentro do jogo, na real, como fora do jogo também, que eu acho que é uma parada que ele se sente muito confortável e ele acaba rendendo mais, né? Então eu acho que faltou isso um pouco, eu acho que isso era uma parada que pesava pra ele, e eu conheço o Fallen, então eu sei quando ele não tá muito motivado nesse sentido. Então, quando eu fui vendo que isso estava acontecendo, é óbvio que eu queria muito jogar com ele, mas eu jamais iria forçar alguma situação que pudesse fazer ele pensar um passo além do que ele talvez estivesse sentindo no momento. Eu poderia ter aberto qualquer tipo de ideia que eu tinha sobre aquilo, e talvez ele pudesse, sei lá, abrir os olhos dele, por exemplo, e ele realmente começar a pensar de uma forma, entre aspas, negativa para a decisão que ele acabou tendo. Né? Então eu deixei as coisas ir acontecendo realmente no flow, né? Do jeito que tinha que ser, do jeito que tinha que acontecer. E no final das contas ele acabou me falando que ele não estava mais animado em jogar lá, que ele queria realmente montar um time brasileiro e tudo mais. E daí que começou as nossas conversas para a gente poder fazer um time brasileiro, né? voltar ao time, enfim, fazer um The Last Dance. O Fallen e o Gabriel de 2022, 2021 definitivamente entendeu que precisa tomar um pouco mais as rédeas da própria vida, vamos dizer assim. Eu sempre fui um cara bem tranquilo, um cara que aceita bastante as coisas que estão acontecendo em volta de mim. Eu acho que isso, de certo modo, me ajudou durante a minha carreira. Eu tenho uma maneira fácil de lidar com as pessoas, eu acabo sendo um cara que climatizo bem com todo mundo ao redor de mim. Mas o fato de eu, muitas vezes, não saber 100% do que eu quero e ficar vivendo muito o que as outras pessoas querem durante muito tempo, acaba, às vezes, sendo danoso para mim, né? E eu percebi bastante que isso estava me afetando em 2021. E acredito que essa transformação foi ocorrendo pouco a pouco. E hoje sinto que eu tenho um melhor entendimento sobre mim mesmo, né? Principalmente no que se refere ao fato que eu preciso tomar mais decisões e eu preciso manter ali, segurar as rédeas da minha vida mais de acordo com os meus pensamentos e valores. Eu acho que muita gente conhece o Fallen como jogador, né, como ídolo, mas tem algumas coisas que
a galera acaba, né, não, acho que eles não têm muito acesso, né, de conhecer realmente quem é o Gabriel. Eu jogo com o Fallen há bastante tempo, né, foi um cara que dentro do jogo basicamente me ensinou muito a jogar, né, também pude passar um pouco do que eu pensava sobre o jogo, aprendi muito com ele, também tinha o meu estilo que também ajudou bastante ele Olha o também. estilega. E teve coisas que na real não mudaram muito no Fallen, por exemplo, a vontade dele de ajudar os outros sempre foi a mesma, né? Ele sempre foi um cara muito solícito para tudo, sempre foi um cara muito acessível. Então era desde o teammate dele, desde você ser o parceiro do time dele, até você ser um cara que jogava contra ele, ele era um cara muito acessível. Olha o Carrigan olhando pro Fallen. E era uma parada que eu sempre admirei Você muito viu? nele, né? Não era uma parada que eu fazia muito, mas não por não querer fazer, né? Mas não por não buscar, né? Eu não buscava fazer isso, o Fallen era um cara que buscava muito isso. Que é difícil você achar um cara que compete contra você e mesmo assim quer fazer você ser uma pessoa melhor, né? Um jogador melhor e te dar umas dicas, entre aspas, valiosas que você talvez demoraria anos para poder aprender. O que eu acho que mudou, cara, no Fallen? Cara, é uma pergunta difícil, mas uma outra coisa que ele também me ensinou muito foi aprender a perder, né? Eu também sou um cara muito competitivo, eu odeio perder, assim como ele odeia também, mas ele sabe lidar com a derrota e puxar o melhor daquilo. Principalmente nos momentos mais difíceis, onde depois de alguma derrota, algum momento mais tenso na equipe, algum campeonato que a gente foi não tão bem, muitas vezes a gente recorre aos amigos, aos familiares para conversar sobre como a gente está se sentindo, né? E o Fer foi um cara que não esteve 100% do tempo conversando comigo, obviamente, porque estava tocando a vida dele, mas em diversos momentos apareceu para me dar uma força, mostrar que estava torcendo antes de algum jogo. Né? E é difícil você, quando você está num nível competitivo muito alto e você perde um campeonato, ou sei lá, você tem um campeonato ruim, etc., você conseguir resetar aquilo e tirar alguma coisa positiva daquilo. E o Fallen, ele sempre foi muito expert nisso. É muito difícil você encontrar profissionais que sabem realmente lidar com a derrota e usar daquela derrota para se fortalecer, né, para você poder realmente, aquele meme, né, aquela frase de voltaremos mais forte. Isso realmente é uma parada que sempre aconteceu na vida dele. A gente pôde trocar um pouco de informação, chegamos a falar um pouquinho sobre como o jogo estava sendo jogado, algumas dicas aqui e ali, coisas de ambiente. Então a gente sempre procurou se manter próximos, né, um tentando dar força para o outro, embora a gente estivesse em projetos diferentes. Quando saí do MIBR, eu fiquei mais ou menos um ano e alguns meses fora do competitivo, né? Cheguei a completar para alguns times, joguei na Boom campeonato que a gente ganhou na Argentina, completei para o Imperial um qualificatório, e depois no final eu joguei pela Zero Nation ali um mês e pouco lá, tentando ajudar os meninos a poderem evoluir e tudo mais. Mas basicamente fiquei fora do cenário um ano e pouco, e cara, para mim foi ruim, mas não foi tão ruim. Tinha duas opções, uma, ou eu procuraria um time para eu poder jogar, né, meio que sozinho, e aí mudaria tudo, né, para mim, porque eu estou acostumado a jogar de um jeito. Quando eu falo jogar de um jeito, não é o estilo de jogo em si, mas é num sistema como um todo, né? Eu e o Fallen, a gente sempre teve o mesmo sistema de jogo, sempre desde a minha carreira, né, foi com ele, e foi a primeira vez que eu me vi fora desse sistema, se eu quisesse procurar, né, um outro time. E aí eu até cheguei a tentar, né, ir para tentar procurar uns outros times e tudo, mas no final das contas eu percebi que, cara, não valeria a pena naquele momento para mim, porque eu já vinha, né, de uma sequência de anos aí jogando competitivamente, e querendo ou não, isso é muito desgastante, e eu tava precisando de um tempo, né, de ficar um pouco tempo em casa e tudo. Então tava tudo sendo online, e quando eu tava vendo os campeonatos online, eu de verdade eu não sentia aquela vontade de falar, caramba, cara, eu queria muito estar lá, né, porque eu gosto de palco, eu gosto dos big stages, né, eu gosto de estar na torcida e tudo. E quando é jogado tudo online, meio que não passava muito a hype, sabe? Era muitos jogos repetitivos, um time X jogava contra o time Y toda santa semana, e aquilo foi perdendo um pouco a hype pra mim. Tá ruim de estar fora, mas eu acho que se tivesse sendo tudo presencial, eu acho que essa vontade estaria em mim com certeza, e seria muito mais difícil passar esse ano aí longe do competitivo. Eu sei que o Last Dance, né, ele ficou fora do competitivo enquanto o time ficou sem evento, né, o competitivo. Isso daí é verdade. Para mim o Last Dance ele significa muito, e eu acho que o nome que foi carinhosamente apelidado pelos fãs, encaixa bastante, porque depois de 18 anos de carreira jogando CS, eu sinto que eu tô indo para os momentos finais. Então essa dança, ela é mais como uma possível última tentativa de jogar competitivamente muito a sério. Então, para mim o Last Dance encaixa porque eu tô jogando e convivendo com pessoas que eu já joguei lá atrás, né, ter a chance de jogar com pessoas como o Fênix e o Fer, que fomos campeões mundiais juntos, é muito especial. Relembra, né, esse momento lá atrás, e a gente tenta criar isso de novo hoje, com uma nova cabeça, tentando reviver, sabendo os caminhos da pedra para atingir o sucesso de novo. E o Last Dance para mim encaixa por tudo isso, porque pode ser a minha última vez jogando CS sabendo o caminho da pedra é foda, né, velho? Nada melhor do que estar perto dos amigos, nada melhor do que estar perto de quem se sente bem, para poder fazer isso da melhor maneira possível. Quando a gente foi montar, né, o Last Dance, vieram alguns nomes na minha cabeça,
mas eu acredito que o core principal para mim seria eu, o Fallen. Obviamente eu pensei logo em jogar com o Fer, porque é o cara que eu já queria estar jogando antes mesmo de entrar no Team Liquid. O projeto, eu gostaria muito de ter o Cold também com a gente. Eu acho que a gente fez uma grande história juntos. O maior auge da nossa carreira foi em conjunto. E a gente já tinha pensado em montar alguma coisa antes de eu entrar no Team Liquid, brevemente. Ele dentro do jogo é um cara que entende muito do jogo, é um cara que é muito fácil de jogar com ele. Apesar dele ter uma personalidade forte ali, é um cara que, se você souber lidar com ele, você vai ter muitos frutos, né, positivos ali sendo colhidos junto com ele. A gente já fez isso no passado, a gente sabe que a gente conseguiria ter essas performances muito boas juntos de novo. E aí, cara, óbvio, o Taquinho era um cara também que passava na minha cabeça. Eu queria basicamente remontar o time ali, né, que ganhou os Majors e tudo. Existiu o mundo, não né? Não só por sistema competitivo, mas por serem, acho que, os melhores amigos que a gente teve no jogo, né? Uma amizade que a gente tinha no jogo que fazia um pouco a diferença. Um pouco não, fazia bastante a diferença pra gente. Em questão de estar bem fora do jogo para poder desempenhar bem, né? Também. Eu entendo bastante que o Taquinho está num momento de vida onde ele está lá comandando e sendo a figura do Godsent. Então, embora ele tenha sido convidado, é totalmente compreensível que não fosse muito fácil para ele sair daquele projeto e vir para cá. Embora eu sinta que, no fundo, ele também tem um pouco de vontade de estar vivendo tudo aqui com a gente, devido à amizade que a gente tem. O Fênix foi um cara que a gente acabou pensando nele no começo, mas sempre que a gente falava de colocar o Fênix, cara, a gente meio que fala... tipo assim, a grande realidade era, todo mundo queria ter o Fênix, mas ninguém queria chegar e falar, mano, vamos colocar o Fênix aí, tipo, meio que, sabe, meio que entre as forçar uma situação, porque a gente já jogou muito tempo com o Fênix, né, a gente sabe como é que o Fênix mas apesar de tudo, quando a gente falou, né, a gente falou, vamos colocar o Fênix e tudo, e a galera falou, pô, vamos então, vamos, sabe aquela brincadeira mais séria? Você chamar seu amigo, né, seu amigo, aquele amigo complicado, eu já vi o Fênix nascendo muitas vezes, então me deu aquela vontade, dá pra acreditar nesse cara de novo, tô botando fé nele, e aquilo ficou na minha cabeça durante um bom tempo. E aí a gente falou assim, cara, vamos trocar uma ideia com ele. E quando a gente foi trocar uma ideia com ele, cara, a gente, não vou dizer que a gente foi surpreendido, mas muita coisa positiva veio dessa conversa, né? Então, o Fênix era um cara que todo time, quando o Fênix tá motivado, é um cara que todo time gostaria de ter. Então essas pessoas eram as pessoas principais que eu pensava, e aí era uma questão de alinhar e ver se as pessoas estavam no mesmo momento de vida que eu, e estavam entendendo o que a gente queria fazer juntos para ver se era possível idealizar esse projeto. Fiquei muito feliz quando os caras me chamaram pro Last Dance, mais uma oportunidade para mim. Eu tava jogando no Brasil, não tava satisfeito, não tava achando as pessoas certas que eu gostava de jogar, então o Fallen e o Fer me chamaram, fiquei muito feliz. Pode ter certeza que eu vou dar 100%, 110%, vou me dedicar, vamos ver até onde eu posso chegar de novo. Então, mais uma oportunidade, vamos que vamos. Muito obrigado a todos, esquece estourado. Quando o Peacemaker para ser um coach do projeto, foi baseado em algumas coisas, né? O Peacemaker é um cara que já trabalhou em outras equipes brasileiras, onde a gente pôde não ver totalmente, né, de dentro, mas de bem perto. A gente viu, por exemplo, quando a gente estava na época da LGSK, ele trabalhando com o pessoal da Games Academy, morando perto da gente e fazendo esse trabalho com os meninos. A gente viu também o Peace trabalhando em algumas equipes europeias, indo bem na equipe do Mad Lions, por exemplo, mais recentemente trabalhando no Complexity. E o Cold vinha trabalhando com o Complexity, dentro do Complexity, junto com o Peacemaker, logo nessa transição, no final de 2021. Fer teve experiência com ele também, durante alguns jogos, algumas semanas, completando pela Imperial. E a gente estava curioso em saber como seria montar um time com o Peace, né? Eu tinha tido uma conversa com ele, logo quando eu saí do MBR, sobre uma possível oportunidade. FZLão, né, velho? Então é uma coisa que quase rolou durante várias vezes na carreira. E dessa vez a gente tentou ir a fundo e tentou viabilizar um projeto junto com ele. Dá para você ver que ele é muito dedicado, né? E eu acho que quem se dedica ali, se souber lapidar as coisas mais rápido, consegue fazer um trabalho muito bom. Então, o Peacemaker mostrava pra gente que era um cara muito dedicado e a gente, óbvio, né? A gente também se dedica muito, a gente com certeza vai querer um cara à altura em dedicação. Eu tive uma passagem, né, com ele na Imperial, quando eu fui completar um qualificatório pros caras. Verdade, eu consegui ver que era um cara que não media esforços para fazer com que a equipe performasse melhor, né, e pudesse estar um passo à frente dos outros times, né? Então eu vi que ele era um cara que 6 horas da manhã estava no computador fazendo coisa sozinho, para quando o time chegasse estava tudo mastigado para a gente poder não ficar aquele conteúdo maçante, ficasse mais fácil, mais liso, né, do jogador entender a informação e poder, né, rapidamente já poder entender o que está acontecendo. A gente sabe que ele é um cara o Fer fala bem, né? que entende bastante tecnicamente do jogo. Ele tem uma visão boa para estudar adversário, para tentar acelerar o aprendizado da equipe, tentar pontuar coisas importantes para a gente olhar para as coisas certas dentro do jogo. Esse vai ser o cara certo para esse projeto, trazer um pouquinho de inovação nessa parte tática, trazer um pouquinho de conhecimento técnico, e é por esse motivo que a gente resolveu
chamar o Pisse para ser o coach do Let's Dance. Eu comecei em 2016, né, Olha, como coach, aí, ó. e trabalhando com brasileiros na Games Academy, né, no projeto que eles tinham. Entrei no lugar do Zeus, e aí foi uma experiência para mim que foi uma introdução à carreira de coach. Então tive a oportunidade de trabalhar com o Boltz, por exemplo, com o Henrique, Lucas, enfim, foi uma fase muito importante de aprendizado para mim. E aí, posteriormente, né, só trabalhei com equipes estrangeiras, americanas, asiática, Europa, então eu tive uma passagem por várias equipes de vários continentes diferentes, conheci muito várias culturas, vários estilos de jogadores, então isso enriqueceu muito a minha visão de como abordar dentro e fora do jogo vários aspectos, né. E já era um sonho meu voltar a trabalhar com brasileiros algum dia e poder ajudar uma equipe brasileira a chegar no topo, né. E aí, hoje, ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e poder ajudar eles a conquistar os objetivos deles, os sonhos deles. E, quem sabe, até encerrar a carreira deles de uma forma bonita, escrevendo uma história ainda mais bonita do que eles já têm. Então, isso é muito gratificante para mim. No meio das conversas para poder fazer o projeto, o Fallen acabou recebendo um convite de um time ali que era top 3 ali, né? Tava Vazou, top 3 do mundo. vazou. Acontece um Major, muitos times começam a trocar de equipe. Vazou. Né, muitos jogadores Top 3. saem, times começam a reformular os A projetos. nave não pode ser. Surgiu uma oportunidade de um time muito top para eu entrar. É uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, para ser sincero. E aquilo deu uma balançada, porque eu comecei a pensar, nossa, eu nem dei tempo de escutar qualquer outra oferta, já mergulhei nessa oportunidade do Last Dance, e agora, né? No começo, na real, quando a gente tava montando o time, ele falou para mim que ele tinha cansado de jogar com gringo, que a vontade dele era de jogar com um time brasileiro. Quando ele veio me contar, eu achei que ele só veio realmente para me contar o que tinha acontecido, né? E aí, do nada, ele virou e falou, então, agora eu não sei, né? Pô, fiquei balançado e tudo. E aí, eu fiquei puto. Pior que ele veio me contar também, né? Pô, ele poder jogar lá. Isso aí, por mim, tudo bem. Ele, né, tem o direito de escolha dele. Falei, cara, não é possível que isso tá acontecendo, tá ligado? O cara fala um bagulho pra mim que, pô, quer montar time com brasileiro, 2 semanas depois ele tá balançado, agora pode jogar com gringo de novo. Top 3, então, obviamente, né? que top uma oferta 3, grande assim de um time Porra, top, você 3, precisa considerar. E eu lembro 3. que eu pedi 1 ou 2 dias para pensar sobre o assunto, conversei bastante com a Letícia, minha esposa, conversei bastante com a minha família. Essa proposta do time europeu nos deixou bem eufóricos, porque ela se alinhava com alguns planos que nós havíamos feito de nos mudar para a Europa. Nossa! Contudo, ela durou poucos dias, porque no final das contas o Gabriel ele sabia muito bem o que ele queria, o que ele sentia falta, e muitas coisas que ele estava sentindo falta na Liquid, ele continuaria sentindo falta nesse time. Então, eu sabia que esse projeto seria, assim, conduzido de uma forma muito saudável e com muita paixão e amor. Eu acredito que eu acabaria sofrendo com as mesmas coisas que eu sofri em 2021. Eu estava sentindo muita falta de jogar com os companheiros que eram brasileiros, sentindo muita falta dos meus amigos, do Fer, do Code, do Fênix, esses caras jogando comigo. E eu não tive dúvidas que eu queria continuar seguindo esse caminho. Só que eu cheguei pra ele e falei, cara, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente saber o que você quer, né? Olá. Não adianta você querer X e vem o Y, você tá balançado sendo que você quer o X. Então talvez você nem quisesse o X, né? Então pensa no que você quer e toma a sua decisão aí. E aí, ainda bem que, né, que esse desgraçadinho aí não foi. Será que vai ser possível criar esse projeto? Será que vai dar certo? Será que vai ter algum time que vai querer a gente? Então a ansiedade era grande, mas eu resolvi apostar. Eu sabia que o meu sentimento era bastante importante para mim. Eu acredito muito no potencial desse time. Eu sei que lá atrás eles já fizeram bastante sucesso. Hoje eu fico muito animada para acompanhá-los. E apesar de também, viu? Nós termos voltado uns passos atrás, começarmos alguns qualificatórios agora e tudo mais, eu tenho certeza que eu, assim como fã e torcedora, também estarei na torcida e espero muito deles. Eu não quero colocar todo esse juízo de valor e colocar tanta expectativa, mas eu tenho também, assim como vocês. Então, o fato de querer uma vitória, querer um troféu é um sentimento de todos, mas eu acho que essa caminhada e tudo que eles irão conquistar, o caminho que eles irão percorrer, será incrível. Com os 4 jogadores do time já definidos, a gente estava agora tentando resolver a questão quem é que ia ser o 5º elemento, né? Já tinha treinador, já tinha 4 players, faltava um último homem. A gente sabia que a gente não precisava ter muita pressa, né? Porque a gente estava satisfeito com o core que a gente já tinha montado, né? Que eram os 4 jogadores, né? Junto do Pisse. A gente sabia que essa busca do 5º player não estava fácil, né? Tava difícil, apesar de que a gente estava dando umas olhadas em alguns nomes, pessoas estavam se destacando ali, né, no cenário brasileiro, né? Mas sempre estava um pouco difícil ali
de escolher esse quinto player? Em relação ao quinto player, uma coisa que nós tínhamos muito alinhado entre nós era a necessidade, sim, de ter um sangue novo na equipe, né? Alguém que viesse com uma certa experiência, claro, que estivesse competindo, que a gente visse um talento. O quinto player é o Vini. Mas alguém que quisesse realmente aprender com a gente, alguém que tivesse o perfil da nossa equipe. Lógico que nós tínhamos nessa equipe perfis de liderança, né? Todos eles, das suas maneiras de ser, têm um perfil de liderança, requer espaço dentro da equipe, e aí a gente precisava de um quinto player que realmente entrasse para somar, mas que fosse alguém que entrasse para aprender com a gente, provavelmente um garoto jovem. E esse foi o meu pensamento como coach o tempo inteiro, né? Então analisamos alguns nomes e vou ser sincero que não estava fácil encaixar essa quinta peça, mas nós estávamos estudando vários nomes aí e acredito que a gente ia achar uma boa solução. Eu sinto que naquela época a gente tava... Ninguém imaginava, né, que o Vini ia sair também, né? Deixar rolar, para ver se alguma coisa legal ia aparecer. Dando uma escaltada em alguns nomes, mas tava muito difícil saber quem seria o quinto player. O Taquinho tava realmente fazendo falta ali naquela composição. Desde lá atrás, quando a gente estava nas equipes anteriores, o Fer foi um cara que sempre ajudou muito nesses momentos de escolha de jogador. Ele sempre teve um faro bom para achar os caras que o time precisava. E assim, sempre foi uma mão na roda ter ele. Eu lembro que algumas oportunidades até, quando ele vinha me perguntar, falei, o que você acha desse cara? Eu falava, meu velho, traz quem você acha que tem que trazer, que eu tento fazer o meu máximo para fazer funcionar. Vou confiar na tua, né? Então, muitas vezes foi assim. Diversos jogadores da equipe lá atrás, ele ajudava a fazer as trocas. Acertou na grande maioria delas. Talvez tenha se precipitado em uma ou outra, mas era um cara que acertava muito no instinto ali de quem chamar. E agora, para quinto jogador da equipe, a gente precisava de mais uma vez uma mágica aí do Fer. Cara, eu particularmente, eu sempre, no nosso time, né, em todas as lineups que a gente tinha, eu sempre era o cara ali, né, que... Eu costumo dizer pros moleques assim, cara, eu tenho uma percepção assim, de quando tá dando certo e de quando não tá mais, eu tenho essa percepção muito rápida. Então, já começa a ver um jogador que ele não tá se desempenhando tão bem, ele não tá muito feliz no projeto, ou enfim, né, qualquer coisa do tipo, eu consigo ter essa percepção muito rápido. Eu não sei te dizer o porquê, mas eu realmente consigo ter isso. E aí, quando eu falo isso pros moleques, alguns deles não acreditavam, né? E passavam mais 1, 2 meses ali e ficava nítido para todo mundo o que eu já tinha falado. Será que ele sabia, né, do Vini? Então eu sempre tive uma responsabilidade no time de poder, né? Uma responsabilidade também, o livre acesso ali de poder escolher os jogadores que iam entrar no time, né? Porque o Fallen, ele sempre foi um cara que batia no peito e falava, cara, eu confio em quem você vai chamar, eu tô aqui para poder fazer isso acontecer com qualquer jogador que vier. Vou dar meu máximo para quem você trazer aqui, a gente conseguir fazer com que ele desempenhe melhor e encaixe na equipe da melhor forma. Os dias foram passando, a gente foi começando a se organizar mais internamente e algumas questões começaram a aparecer que a gente precisava conversar sobre quais as prioridades da equipe, onde a gente poderia possivelmente passar a morar. E algumas dessas questões a gente começou a perceber que o coach não estava 100% alinhado com o que o time estava querendo fazer. Ele tinha algumas prioridades pessoais na vida dele que não estavam batendo tão bem com o que o projeto estava precisando no momento. Falar sobre o Code, primeiro eu vou contar uma história, né? Quando ele entrou para trabalhar comigo no Complexity, né? Eu trouxe ele para o Complexity. Ele não sabe disso, mas a equipe desconfiava muito do potencial dele, né? Que isso? Enfim, isso? Da carreira dele, ele não ter continuado no FaZe e tudo, e aí a equipe desconfiava muito. Que e aí isso? Quando ele entrou na equipe, rapidamente, eu posso dizer que assim, em questão de 3 dias, todo mundo falou, se impressionou muito com ele, né? Com a força de vontade dele, com a dedicação dele. Então, ele é um cara que, além de ele ter o talento... Lunáticos, né? Foi Lunáticos, o melhor jogador do mundo. Vendo? E ainda é um jogador excelente. Então, isso pra mim ficou bem claro, assim, o potencial que o Code tem como jogador, né? Infelizmente, por motivos pessoais dele, né? Eu moro em Portugal atualmente, e aí eu entendi muito bem, né, a questão dele de cidadania, ele tá com outros projetos de vida, ele tá realmente tentando cuidar dessa parte, que é importante também, né? Não adianta a gente ter um jogador que está com outros objetivos ou que não está alinhado, né? Então, o coach ele quer ficar na Europa, né? Ele quer ficar na Europa. Não existe a possibilidade da gente arriscar muito. Os Tugas levaram o coach também. Tenho certeza que o coach gostaria de também estar aqui, mas infelizmente não foi possível nesse momento. Vida que segue. Acho que eu desejo muita sorte mais pro Code. Mais um ouro, né? Que tenho certeza que ele vai ter sucesso na 00 Nation. Quando a gente percebeu que não íamos mais continuar o projeto com o Code, obviamente que eu fiquei um pouco triste, porque foi um dos caras que eu conversei logo no início para montar esse projeto, um dos caras que me ajudou a realmente entender que eu queria ir por esse caminho. Mas eu entendo que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e não tenho nenhum ressentimento por isso.
Fico um pouco chateado porque é um grande jogador, acho que teria de extrema valiosidade para o time ter ele aqui dentro, mas eu entendo que às vezes a gente prioriza algumas coisas na vida que fazem com que outros projetos sejam interessantes, né? Ele está indo super bem já onde ele está, a gente aqui deseja sorte para ele e a gente passou a ter que procurar não só o quinto jogador, como também um novo quarto. Nossa, agora lá, parar, olha lá. Né? A perda do Cody era uma perda grande. Porque era o Cody que tava. Outras opções. Outras portas se abriam também com a saída dele e a gente agora teve que juntar a equipe, juntar eu, Fênix, Fer e Peace e pensar em alternativas. A gente perdia uma grande parte do time. O time chegou a estar, né? Chegou a existir esses 4. Em momento algum eu perdi as esperanças do projeto e achei que não dava para continuar. Quando eu olho lá atrás e penso como essa história começou no CSGO principalmente, foi quando eu joguei junto com o Fer e com o FNX, desde a época da Kabum, passando pelo Kabum TD, jogando nosso primeiro campeonato lá fora, SWC, velho. Indo jogar nos Estados Unidos por conta própria, pagando do próprio salário para viajar. Então, assim... Era uma reunião de leiteiro, ó. O projeto ele ainda tá junto, eu, Fer e Fênix estando ali, tentando recriar o que a gente criou lá atrás. Foi um prazer imenso ter passado com grandes jogadores lá atrás, incluindo o Cody e o Taco, os caras fizeram história com a gente. Mas a gente está aqui para reescrever uma nova história, tão bonita quanto, e a gente vai buscar se divertir ao máximo e fazer o nosso melhor, se dedicar 100% para tentar chegar pelo menos perto daquilo que a gente fez lá atrás. E a gente vai tentar viver cada momento desse como se fosse o último, porque de fato ele pode ser. Eu vi que a gente agora, né, já estava difícil achar um quinto jogador e agora nós teríamos que achar um quarto jogador. Eu fiquei falando, cara, agora eu preciso achar 2 jogadores, já estava difícil achar um. Nossa. E então eu falei, cara, por que a gente não coloca o Boltz de novo, né? Por que a gente não chama o Boltão de novo? Boltz é um cara que vinha jogando super bem na equipe que ele estava em agora 2021, o Boltz principalmente tá aí, na etapa final do ano. Ele é um jogador que teve grandes passagens com a gente no passado, jogou com a gente na SK, fomos campeões mundiais na Rússia. Olha o Boltz, cara. Olha o Boltz. E o Boltz é um cara que a gente sempre gostou muito de ter por perto. É um cara divertido. Boltz, é um olha cara aí, ó. fácil de relacionar, grande jogador, dono aí do spray bom, né? Um cara muito habilidoso. Que beleza. Foi hein? um cara primordial também e muito importante na minha caminhada junto com o Fer lá atrás, quando a gente estava jogando o primeiro Major. Né? O Boltz ajudou a primeira equipe brasileira a chegar no Major, foi finalista de Major com o Immortals. Cara, que troféu atrás, bonito, né? Perdendo pro time da Gambit nas finais. Então, assim, um cara que tem muita bagagem no CS. Bom, minha experiência com o Boltz começou lá atrás, né? Também Também os caras pegou com uma mão esse troféu, velho. Como coach. E o Boltz, ele sempre foi... Joguei com o Boltz também, ainda quando eu jogava. Então, ele é um cara que eu sempre percebi que ele tem o diferencial, né? Ele, além dele ser muito novo ainda, ele é um cara que eu percebo que ele se atualiza bastante. Ele é um cara super bom de grupo, né? Um cara super tranquilo. E dentro do jogo, assim, o Boltz, eu acho que ele tem um potencial que nem ele conseguiu explorar totalmente ainda, né? Eu acho que lá no começo, também por ele querer se provar, eu acho que por isso que a gente teve tanto sucesso lá atrás com o Tempo Storm juntos. O Boltz foi um cara que me ajudou bastante na parte tática da equipe, né? A gente era que meio que... Eu era o coach, capitão durante um tempo, depois eu passei a braçadeira pro Boltz, então o Boltz ele tinha um papel muito forte de liderança na equipe, a gente era bem alinhado, trabalhando junto, então eu tô muito feliz de ter o Boltão de volta. Eu acho que ele vai... Ele se tornou uma pessoa muito mais experiente hoje em dia. Ele é um cara que... Antes ele era muito mais introspectivo, hoje ele é muito mais extrovertido. Acho que até a questão dele fazer stream, acho que ajudou ele também a se soltar um pouco mais, a se comunicar um pouco melhor. Então, mas eu acho que existe um potencial no Boltz a ser explorado, e esse é meu papel, e tenho certeza que o Boltão vem forte aí. Pô, como foi jogar com o Boltz no passado, eu joguei um tempo com ele na Immortals. O Boltz é um cara, eu gosto muito dele, um cara dedicado, fora do CS também, é um bom de grupo. O Boltz, pô, fala bem, agora né, meu velho? parceiro, minha resenha, minha dupla, tá do meu lado, esquece, estourado. Ele mudou bastante, né? Fez não até só, a rima, né? Não só quem o Boltz era Fez realmente, até a rima. mas para as coisas que ele vinha fazendo, né? Ele estava muito mais perto da comunidade, muito mais fazendo stream e tudo. Então era um cara que estava mais animado pro Counter-Strike em si. Então, quando a gente teve essa conversa com o Boltz, cara, foi literalmente de imediato, né? Ele aceitava vir com a gente. E é um cara que, além de meu sócio, né? Ele também é um dos meus melhores amigos dentro do jogo. E com certeza, quando o projeto teve essa abertura para poder trazer o Boltão, eu tinha certeza que ele já era o nosso quarto jogador. Para mim, o Last Dance é uma comemoração final aí dos últimos anos de carreira de grandes amigos que eu fiz no CS, né? Falenzão, Fênix e Feira aí. Para mim, o core ali, os três
fazem jus ao nome. O Quando eu fui Boltz é chamado, novinho, assim, né? Tive essa honra, privilégio de ser chamado a fazer parte. Eu pensei 2 vezes, né? Além de fazer parte da história, assim, dos últimos anos deles. Na minha opinião, também é um time muito forte competitivamente. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito da hora aí. Eu posso agregar na equipe, já tive, né, bastante experiência com esses jogadores, joguei com eles no passado e sempre foram jogadores que eu assisti. Então eu conheço bem, assim, como eles jogam também, o personagem de todo mundo praticamente. E eu acredito que vou fazer ali talvez uma função que é meio ingrata, poucos gostam de fazer. Então, e também é uma função que eu acho, me sinto confortável, então não é algo que vai me tirar totalmente desconforto, mas não são muitos que fazem. Então eu acho que eu vou fazer uma função que é difícil de achar um jogador, né, que faça. E também tem essa compatibilidade assim, com eles de experiência, ter jogado junto e a gente se conhecer bastante. Com o Boltz sendo o 4º jogador nosso sólido, já tínhamos um problema resolvido. E agora a gente tinha que partir para o próximo problema, né? Que era a busca do 5º jogador ainda, que a gente já estava batendo essa tecla desde o começo do time. Né? Ela já estava sendo difícil no começo, e depois que o Boltz entrou, né, continuou difícil ainda. E, cara, vou ser sincero, foi a primeira vez ali que eu me vi numa dificuldade realmente de poder achar um jogador que eu tivesse, não a certeza, mas pelo menos ali, vamos dizer assim, uns 70% de chance de do cara funcionar no nosso time. Eu realmente estava no escuro ali, tinha alguns nomes na nossa cabeça, a gente estava sondando vários nomes, mas nenhum deles, assim, eu tinha falando, cara, realmente esse cara aqui vai dar bom, né? Mas eu acho que é aquilo, né? Acho que todo mundo que é bom em alguma coisa, ele acaba também sendo recompensado, né? E eu acho que a recompensa nessa dificuldade foi a gente não achando alguém, e sim alguém achando a gente. Olha, né? aí, achados, né? O Vini apareceu, né? O Vini tinha acabado de sair da Fúria. No meio desse rolê todo, saiu a notícia que o Vini tinha saído da Fúria. Eu basicamente olhei pros caras e falei, cara, não tem como ser outro, cara. Tem que ser o Vini. Ora, como é que o Fer não sabia, que vai dar hein? certo na equipe. Olá. Então, não foi um cara que eu achei. Eu acho que esse realmente foi sei lá, um achado aí. Acho que, né, toda a história boa, ela acaba tendo aí um milagre. Talvez o Vini tenha sido esse milagre aí pra gente. Quando eu fiquei sabendo que o Vini tava procurando outro time, outra oportunidade, porque antes a gente tava procurando vários players, tinha vários players que eu não gostava, que eu achava que não ia dar certo. Aí na hora que pingou o nome do Vini, eu falei, graças a Deus. Então aí deu tudo certo. Amém, vamos que vamos. O Vini aí, pelo que eu conheço ele pouco, tô conhecendo agora. Tô achando um cara muito foda, muito novo também. Tem muito que ensinar pra gente, né? Pra mim, no caso, né? Que eu tô parado tem 4 anos. Né? Olha tá aí, ó. Atualizado. Olha aí, então, o Vini, eu acho que foi o 5º player que tinha que ser, porque vai acontecer. E é isso aí. Vamos que vamos. O Vini caiu que nem uma luva nesse projeto. Embora, claro, eu acompanhava a Fúria e a evolução dele há muito tempo, né? Inclusive foi uma equipe que ele estudava bastante. Mesmo, o né, Vini vem de uma velho? escola do CS bem diferente da que todos nós viemos, né? Jogador muito novo, sabe mesclar muito bem a agressividade dentro do jogo com a passividade. Ele é um cara que desempenhou diversas funções na Fúria. Então, e ele é um garoto muito bom, né? Eu não conhecia ele como pessoa, mas rapidamente quando a gente começou a conversar e quando começamos a trabalhar juntos, esse curto período de tempo tem sido excepcional. O Vinão, ele é um cara muito bom, uma pessoa muito boa. E ele também desempenha uma função dentro da nossa equipe de trazer essa escola diferenciada, essa forma de enxergar o jogo de forma diferente. Eu acho que isso eu pude perceber nos poucos treinos que nós tivemos, né? O Fallen muito aberto a escutar muito o que o Vini tem para dizer, né? Então eu já comparo o Vini um pouco, né? Nesse momento da equipe temos o professor e a escola, né? Temos o professor e a escola. Né? No bloco, que a gente chama, na ação, temos o Boltz e o Fênix, que jogam mais nas pontas, né? E a gente precisava de um cara para compor esse controle de mapa, um cara que se comunique bem, um cara que esteja se atualizando. E o Vinão, quando a gente começou a conversar com ele e enxergar como que ele iria funcionar nessa equipe, rapidamente, só pela forma dele de falar, a forma dele de enxergar o jogo, a gente percebeu, pô, esse cara aí, ele é exatamente o que a gente precisava, né? Então, cara, quando o Vini ele saiu da Fúria ali, eu basicamente tive a certeza na minha cabeça, porque ele, com certeza, se fosse um cara que não tivesse nenhum time, ele já seria a minha primeira opção ali pra poder chamar pro time. Eu acho o Vini um cara muito sólido, eu acho que a gente vai montar um projeto que é muito desafiador, a gente precisaria de jogadores sólidos, mas eu acho que o Vini ele encaixou como uma luva porque ele era a pessoa que
além de ser um jogador sólido, ele vem de uma outra escola. Ele tem um CS diferente do nosso, né? Um jeito de pensar diferente do nosso. E ele também conseguiu atingir ali um level muito alto de CS. Então, com certeza, o jeito que ele pensa é muito legal. E misturado com o nosso jeito ali, um cara sangue novo, um cara que acabou de chegar aí, né, no mercado e tem feito coisas muito boas dentro do jogo. Misturado com a gente, eu acho que ele tem tudo para aprender e a gente também aprender com ele. Então, ele não era só um jogador normal, ele era um cara que tem muito para ensinar pra gente e muito a aprender. Então eu acho que essa mistura aí não teria como dar errado. Então foi a certeza que eu tive assim que eu vi o nome do Vini ali para poder fazer parte da equipe. Eu diria que eu comecei a jogar CSGO em 2013, então... mas casualmente, na época eu literalmente tinha 13 anos. 13 para 14, tava... até que não era tão novo, né? Eu sempre joguei casualmente. O único CS que eu tinha jogado antes bastante foi o Source. Eu joguei acho que em 2008, 2009, eu jogava bastante Surf, Zumbi, todos os mods que você imaginar. Mas comecei a jogar o jogo mesmo, Mixing, Counter assim, foi no CSGO. Dali eu acho que desde o início da minha carreira eu joguei 3 times, né? Eu acho que esse seria o meu quarto. Eu comecei como qualquer um, diria. 2014 jogando com os amigos, comecei a competir em torneios amadores, fui me destacando, uma equipe melhor, fiquei mó tempo naquela equipe. Na época eu acho que era Pichal, uma coisa assim. A gente foi desenvolvendo, comecei a jogar os torneios da GC na época. Joguei o Golden Chance em 2015, tomei um pau, pô. Você viu que botaram a camiseta da Inferno acho que dele, o time né? mais longo que eu fiquei, na verdade, na minha carreira foi a Fúria, né? Porque foi dali que eu comecei a me destacar no cenário. E acho que eu entrei em 2017, então foram 4 anos até agora. Então eu diria que a minha jornada de CS foi basicamente essa. Eu passei por poucos times. Aí. Mas durei bastante tempo neles. A saída da Fúria foi bem tranquila, na verdade. Até a conversa com os caras foi super de boa. A maior parte que eu fiquei preocupado foi como era fim de temporada. Acho que eu fiquei em outubro sabendo, né? Foi logo depois do mês. Foi analisar as propostas que eu tive. Obviamente não posso falar todos os nomes que me chamaram, mas... Teve gringo acho que também. Que vazou foi Liquid, que não chegou a dar certo. Comecei a analisar bastante o que eu queria pra mim, né? Porque eu tinha certeza que eu queria jogar. Tenho 22 anos ainda, então tô longe de aposentar ou virar streamer, qualquer coisa Not do tipo. going, né? E eu fiquei vendo os prós e cons, né, de todas as outras ofertas e o Last Dance, por tudo que vai se transformar ainda, parece ser a melhor opção pra mim. Escolheu certo, Finalmente né? Bateu assim. Escolheu bem. Esse é o quinto cara que a gente estava tanto tempo procurando e não sentia firmeza em nenhuma direção, né? E quando eu mandei mensagem para ele no WhatsApp para marcar conversas, ele se mostrou interessado logo de início. É óbvio que quando um jogador sai de um longo projeto, ele quer escutar tudo que está em volta dele. Então, em nenhum momento eu senti que, porque ele queria saber tudo que tinha à disposição, ele não estava interessado no nosso projeto, muito pelo contrário. Durante esse processo falei para ele, Vini, vai lá, escuta tudo que você tem, a consideração vai continuar aqui, você aceitando ou não. Essa maneira com que eu abordei a situação também deixou ele bastante tranquilo. Toda a oportunidade que eu tive de contar para ele de quais eram os nossos objetivos, que a gente estava idealizando para esses 2 anos. E o Vini é um cara muito esperto, já deu para perceber, ele é um cara muito inteligente, bom garoto. E assim, ele já assumiu a responsabilidade muito rápido, né? Ao perceber que algumas das oportunidades que ele tinha lá fora não iam acontecer, ele estava extremamente satisfeito em se juntar ao nosso projeto e fazer essa nova história junto com a gente, que de certo modo é também meio que a única chance que ele tem de conseguir ser esse cara da nova guarda e jogar com o pessoal que tem tanta bagagem e tanta história que somos nós aqui desse grupo. Então é uma mescla sensacional. Individualmente para mim é mais um super aprendizado, eu diria. Foi uma oportunidade de pegar a experiência com os únicos campeões mundiais, né, do brasileiro. Tipo, eu acho que qualquer jogador brasileiro que começa a jogar hoje da base tem como ícone o nome de Fallen, Fer, FNX. Eu acho que eu aproveitar esse período que eles já... Eu diria que estão no fim de carreira, não sei quando eles vão se aposentar, mas com certeza não vão durar mais 5, não tá no começo, né? Aproveitar para até absorver qualquer tipo de experiência, aprendizado que eu vou poder ter com eles para usar no futuro da minha carreira. Que eu acho que eu posso ligar seria... experiência não precisa, né? Que eu acho que tem de sobra nesse time, mas trazer um modo diferente de pensar do jogo. Eu acho que eu posso ajudar bastante o Fallen, até os jogadores individualmente nesse quesito. Maneira diferente, né, de como eu pensava na Fúria, de como eu enxergo como o jogo deve ser jogado em certas situações. Eu acho que essa mescla, se a gente acertar bem, pode fazer a nossa equipe ficar muito forte. Quando o nome do Vini foi levantado, eu fiquei bem empolgado, assim. Acho que faz muito sentido a gente ter uma outra escola de CS, né? O Vini vem de outra escola de CS e nunca é bom ter... Claro que é bom ter todo mundo na mesma página, mas é bom a gente ter um mix de ideias sempre para ver, às vezes, uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que o Vini, ele vem para isso também, não ter todo mundo
mais ou menos o mesmo pensamento, ele já tem umas ideias um pouco diferentes, assim, umas ideias mais atuais também, que ele estava num nível muito bom de jogo, assim, competitivamente, jogando contra grandes equipes também. E é um jogador jovem, né, tem muito para demonstrar ainda, tá crescendo aí muito forte, então eu acho que foi uma boa adição para nós. Bom, eu e o Fallen estávamos conversando, né, sobre essa questão do staff, que para mim eu julgo tão importante quanto montar uma equipe, né? Precisa ter os pilares lá embaixo, quem vai proporcionar toda essa estrutura para que os jogadores atinjam o máximo potencial deles. Está muito ligado com essa questão de coach, de staff, de manager. E quando nós começamos a falar sobre manager, eu sempre quis um perfil, né? Comentei com o Fallen que eu queria um perfil de manager que fosse um cara muito bom de grupo, que fosse um cara que tivesse uma experiência já no CS. Mencionei bastante, né? Eu e o Fallen notamos essa necessidade de ter alguém, embora eu como coach trabalho muito essa parte de... Claro que eu tendo a focar muito mais na parte do jogo, né? Mas também tem um lado humano, um lado de saber lidar com jogadores muito importante. Mas eu queria um manager que realmente fosse muito bom de grupo, para realmente me ajudar a enxergar coisas que eu não enxergo, né? Movimentação, tendências dos jogadores, forma de falar que eles estão falando. Às vezes eu estou tão focado na parte do jogo estratégica que eu acabo deixando passar algumas coisas importantes do comportamento. Então esse era o perfil que eu queria, né? Um cara bom de grupo e um cara que soubesse me ajudar nessa função, até porque na parte do jogo eu acho que eu consigo desempenhar um papel. É mais na parte humana da coisa. Tomar conta do time e para cuidar das coisas, principalmente fora do jogo, a gente ia precisar de alguém para ser manager da equipe. Eu tive muito tempo lá atrás, bastante contato, principalmente quando jogava na época do Crashers, com uma pessoa que seguiu sendo grande amigo meu durante toda a minha vida, que é o Kleber, o Ferrer. Ele trabalhou em lan houses em Botucatu durante o início da minha carreira. Já disputei diversos campeonatos em coisas que ele fez lá atrás. E sempre foi um grande amigo pessoal meu que eu criei lá quando jogava nesses torneios menores. E ele acabou saindo com a escola na mão, vocês viram? Durante os últimos 10 anos, vamos dizer assim. E eu sempre soube que ele tinha uma vontade grande de também participar de algo como o Last Dance, também voltar ao cenário. Teve algumas oportunidades que ele teve nesses últimos anos que ele acabou não abraçando devido a questões pessoais. E quando eu fiz esse convite, eu sabia que o Ferrer seria uma pessoa ideal para esse momento, porque é um cara que sabe lidar muito bem com o lado humano dos jogadores e poder conectar um grande amigo meu a esse projeto, que eu sei que é extremamente capaz de atender as necessidades. Para mim foi assim, sem ter que pensar muito. E a gente tinha poucas opções para esse spot. Gostei bastante da equipe ter confiado no meu palpite, né? Confiado na minha indicação. E eu tenho certeza que o Ferrer, com o passar do tempo, vai poder deixar a mesma impressão para os companheiros de equipe que eu tenho aqui, que ele sempre deixou para mim. É um ser humano excelente e um profissional super capaz. Eu recebi o convite do Gabriel no momento em que eu jamais esperava que eu fosse voltar para o cenário, mas ele sempre soube que era uma vontade minha. A gente conversou algumas outras vezes, em outras oportunidades, tentar fazer algumas coisas juntos. Mas quando eu recebi o convite, realmente eu fui pego de surpresa. Apesar da vontade sempre estar ali, sempre ter existido, mas eu achei que talvez nunca mais fosse acontecer. Então, recebi com muito carinho, não tive muito tempo para pensar, porque eu acho que esse tipo de convite você não pensa, né? Você é meio que convocado para viver essa experiência. Se você pensar muito, for analisar, perde aquela chama ali, aquele fogo que te faz sentir a paixão pelo jogo. E o que te faz viver isso, ficar longe da família, viajar e tudo mais, se dedicar, é a paixão. Eu agradeço a todos pela aceitação da equipe, porque eu sei que eu estou voltando para o cenário, então alguns jogadores mal me conheciam. A minha parte é fazer com que os jogadores só se preocupem com o jogo, deixar eles 100% focados, que eles tenham as melhores condições. Então trabalhar toda essa parte de bastidores, parte operacional, parte de logística, para que os jogadores realmente estejam focados em só treinar, em só jogar, participar dos eventos, e que tudo esteja sempre perfeito para eles, nas melhores condições. O Peacemaker, como coach, é um cara fantástico, então a gente está tendo uma relação muito bacana e mesclando a função de manager e de coach. Então ele me ajuda muito nas coisas que eu tenho que fazer e eu faço o mesmo com ele, porque eu acho que o manager e o coach tem que trabalhar em muita sintonia, porque os jogadores vão estar dedicados às funções que o coach passa para eles. Eu vou precisar muito do coach nessa função de agenda, de ajeitar calendário, de organizar as coisas para que os jogadores tenham ali um tempo para poder fazer o que eles gostam, que é jogar e treinar e se dedicar, mas que a gente tenha tempo para produzir conteúdo para vocês. Então, essa mescla entre a parte técnica do coach e a parte organizacional e operacional do manager, ela tem que existir, tem que ter uma sintonia. Os jogadores possam se preocupar simplesmente em treinar, jogar e dar muita alegria para vocês que estão em casa aí. Amém. Com o time completo, todos os jogadores definidos, pelo menos na nossa cabeça, e o treinador pronto, agora a gente precisava começar a fase 2, que é a torcida. Que era começar a nos organizar internamente para poder começar a negociar oportunidades, convencer e mostrar o que a gente queria fazer para pessoas que poderiam comprar a ideia desse projeto. E não foi uma tarefa fácil, né? Logo no início,
Olha aí. Quando a gente ainda estava escolhendo os jogadores, cada um de nós tentou usar alguma das conexões que tinha do passado, contatos que a gente conhecia, para começar a explorar e navegar possíveis ideias aí que podiam acontecer, né? Comecei a conversar com alguns donos de organização, Fer começou a conversar com algumas pessoas que ele conhecia, e a gente tentou entender qual que era ali o cenário que podia rolar pra gente. E a gente percebeu logo de início que tinham muitas e muitas opções, muitas variedades, e que seria impossível para nós, meros jogadores que não somos nem do mundo da negociação, tomar conta disso de maneira ideal, e porque isso exige muito cuidado, muita responsabilidade, exige muito trabalho, muitas conversas. Desde o começo a gente sabia que talvez até possivelmente a gente pudesse montar uma própria organização, né? Então a gente sabia que a gente precisaria de coisas mais bem estruturadas, né? Porque a gente não teria tempo de ficar resolvendo tudo, né? Como jogadores fazendo tudo. E chegou o nome pra gente da Kênia, né? A Kênia, que é a mãe do Fallen, é uma pessoa que trabalha, né, na imagem do Fallen, trabalha pro Fallen há muito tempo. É uma pessoa que é super acessível e super fácil de conversar. Eu gosto bastante da tia Kênia pelo fato de ela ser um pouco igual, um pouco não, acho que bastante igual a mim no sentido de falar realmente o que pensa, não tem problema, você pode falar o que você quiser para ela, o que você pensar, né, por mais duro que seja, ela é uma pessoa que vai absorver aquilo e vai saber ter uma conversa até em conversas mais duras, né? E eu acho que qualquer projeto grande, ele tem muita responsabilidade, ele tem muita coisa nas costas e a gente precisaria de alguém que pudesse aguentar esse tipo de responsabilidade e de desafio também. Eu acho que na real não teria outro nome, eu acho que o nome dela já seria perfeito ali para essa função na equipe. É uma pessoa que a gente confia muito, é uma pessoa que a gente sabe que sabe fazer as coisas funcionarem, né? E o principal, né, a pessoa que vive aquela parada, né? A gente precisa de pessoas no projeto que vivam o projeto, porque isso aqui não é só um time, né? É um projeto inteiro, é uma parada muito maior do que só 5 jogadores e um treinador jogando CS. Então a gente realmente precisava de alguém e esse nome eu acho que não teria melhor para representar a gente do que a tia Kênia. Bom, a ideia do projeto nasceu em novembro e quando o Gabriel veio trazer a ideia do que ele queria fazer, eu já sabia que ia acontecer, porque quando o Gabriel decide fazer alguma coisa, ele realmente vai e faz. Eu sabia que ia ser muito desafiador, a gente já começou a se planejar com um planejamento estratégico, com estratégia de como acontecer, montamos business plan para poder oferecer o projeto, a gente tinha muito pouco tempo para fazer isso acontecer, porque era final de novembro, tinha períodos de festas, dezembro sempre é um mês mais complicado para negociação. E a primeira ideia era que janeiro eles já iniciassem o projeto, porque a tinha pouco tempo, para que né? tudo começasse era muito grande. Lógico que foi um período desafiador, né? É um projeto grande, é um projeto grandioso. Levamos muitos nãos, encontramos vários obstáculos no caminho, mas em momento nenhum a gente desistiu. Em momento nenhum houve alguém que falasse: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Isso não aconteceu. Desde o primeiro dia, quando foi decidido fazer o projeto Last Dance, era muito enfático entre todos. O projeto vai acontecer, a gente só precisava entender qual era a participação de cada um, o que teria que abrir mão, o que teria que fazer, enfim. Todo mundo na mesma pegada de fazer o projeto acontecer. Quando teve a farofa do Fallen, que foi uma explosão de sucesso, e não tinha como ser diferente, porque é palpável a alegria deles de estar junto, né? Para mim foi maravilhoso, porque aquilo foi um déjà vu. Há anos atrás eu vivi exatamente a mesma coisa. Eu vi esses meninos se juntarem com uma sede gigantesca de fazer acontecer, de vencer. Eles construíram tudo que construíram. E, novamente, eu presenciei isso na minha casa, a alegria de todos, a comunicação deles, a energia, o quanto a comunidade abraçou o projeto, porque ele realmente é muito do fundo do coração. Então, foi muito bom. A gente desenvolveu um projeto com 4 pilares, porque o competitivo, que é a vontade deles de trilhar esse caminho novamente e fazer tudo acontecer, e o que for preciso para que aconteça, é um dos pilares, com certeza, mas agora mais amadurecidos, mais conscientes do que eles podem fazer, a gente estruturou esse projeto em 4 pilares. Competitivo, comunidade e conteúdo, porque eles querem estar muito próximo da comunidade, e tem um legado, né? Porque é um projeto com um time que carrega muita história, que carrega muito conteúdo para poder dividir, aprender mais e estar mais próximo da comunidade.
Então, isso faz parte. Em relação à organização, a gente sempre foi importante para nós encontrarmos uma organização que conseguisse entender a importância do projeto e trabalhar com a gente a 4 mãos para fazer isso acontecer. Teve uma organização que desde o início não mediu esforços para que tudo isso acontecesse, para que fosse possível trazer esse projeto e materializar isso para vocês. E agora eu quero apresentar para vocês quem é essa organização. Olha aí. Quem não ouve a melodia acha maluco quem dança. Aí. Ah, quem não ouve a melodia... Esse vídeo ficou God, velho. Essa produção ficou boa, velho. Por que existe a dança? Ela existe para expressar nossas emoções, nossa verdade, nossa arte. Ela existe pra gente se lembrar. Imperial e Sportsbet.io apresentam Last Dance. Last Dance. A parte mais difícil de chegar no topo pela segunda vez é que agora você sabe o preço de chegar até lá. A dança é planejamento, imaginação, ousadia, coragem. Arrepiou de novo, né? Sincronia, confiança, repetição, repetição, repetição. Nós dançamos para fazer barulho, para conquistar, para fazer história. Nós dançamos para vocês. Que isso. Aí, né, Poggers, né? Ah, velho, já tô animado, né, velho? Porra. Caralho, toma staff, né? Vai. Opa! Alô, corre, se arruma. Alô, tá todo mundo comendo pipoca aqui assistindo o vídeo? Fala, galera. Porra. Tira o som, Fênix. Porra, vazou. Pô, e aí, galera, gostaram do vídeo? Feito com muito carinho aí, muito trabalho. Eu queria parabenizar aí o Henrique, já que foi o nosso editor aí, chefe nesse vídeo. Trabalhou dias e dias incansáveis aí na correria pra fazer esse vídeo. E olha, foi muita coisa a falar desse vídeo, né? Espero que vocês agora tenham conseguido entender quase que 100% todos os detalhes aí do que aconteceu pra gente conseguir estar aqui hoje. Todo mundo já treinando, todo mundo já juntos. Olha lá como ele vai. Pau! E cara, muita coisa teve que acontecer exatamente como aconteceu pra chegar aqui, sabe? Foi um negócio meio doido, cara. Uma coisinha diferente pra dar errado. E o que eu fico mais contente é que todo mundo aqui está se dedicando 100% pro projeto já desde o começo, quando a gente falou que queria começar a jogar. O foco tá total. A gente conseguiu montar um grupo de pessoas aqui sinistro, tanto dentro do jogo quanto fora do jogo. Já tá muito divertido. Olha o Zap fazendo aí, hein? Olha o Zap fazendo aí. Enfim, cara. Uma mensagem nossa pra vocês aí, que acho que minha mãe falou um pouco disso aí também. Um dos objetivos do nosso projeto é criar bastante material, criar bastante conteúdo para que vocês possam acompanhar, né? O que a gente está vivendo aqui. Eu não acredito, tenho certeza que a gente está vivendo uma parada muito mágica. Eu já jogo faz mais de 19 anos nesse momento, comecei a jogar em 2003. E, não tem feeling mais gostoso do que vir aqui todos os dias, acordar de manhã. Hoje mesmo acordei 8h30, já tava vendo o POV do Mr. Jamie. Estávamos aqui treinando, a galera acordou mais cedo, sabe? Você saber que você vai se divertir jogando, cara. Porque pra mim sempre foi sobre se divertir, nunca foi só sobre ganhar. A Fer falou sobre isso também, sobre saber perder. E assim, eu só consegui um dia ser campeão mundial, um dia ser o melhor time do mundo, porque eu encontrei pessoas que queriam jogar e estavam a fim de passar pelo que tinha que passar pra chegar lá. Né? Já joguei com muita gente boa, mas encontrar um grupo diferenciado assim é parte do caminho pro sucesso, né? Se a gente vai com certeza conseguir repetir tudo de novo,
É bem mais provável que não, sendo bem sincero. A gente foi muito foda, né? A gente conseguiu ganhar tudo em 2016, 2017. Então essa última dança aqui, se a gente chegar perto disso, a gente conseguir fazer algumas coisas legais, já vai ter valido muito a pena. Porque o que realmente vai valer a pena vai ser o dia a dia aqui, né? E eu tenho muita fé e acredito mesmo que a gente trabalhando duro, a gente vai conseguir chegar longe, né? Os jogadores que estão aqui comigo, esses caras são sinistros, cara. Estou vendo aqui nos jogos já. Fênix estava jogando faz pouco tempo que ele não estava jogando muito, né? O Fênix vinha jogando algumas equipes BR. E agora ele tá pegando firme de novo. Pouco tempo, o Lin já vai estar, pegando os caras de jeito, já fez isso outras vezes. Que isso, O Fer tá vazou. jogando super bem de novo. Vazou. Tá legal de ver o Fer Que jogar. jeito. Né, eu vi não, cara, pra ser total, jogar com ele já de começo. Um cara que, sem zoar, encaixou como uma luva, fala bastante, gosta de trocação, né, Boltão? Ele não se esconde, ele não tira a cara, ele quer sempre ir pra frente. Ele é viciado em trocar tiro com eles. Né, e o Boltão, sem palavras também, nossa rocha aqui, agora que tá aqui com o PC novo, tá jogando demais, né, Boltão? O PC novo agora tá jogando muito, né, Boltão? Muita confiança nele, tá sacrificando pra caramba pelo time, tá focado, né, o Piss tá aí também, ajudando muitas estratégias, preparando os dias de treino, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. O Piss tá mandando bem pra caramba também. O Kleber que tá aí com a gente, sem palavras, só pra vocês terem uma ideia, já comemos até feijoada, estrogonofe aqui, tem brasileiro da Polônia que tá mandando comida de Uber, já arrumou aqui o patrocínio da Kinguin pra gente, o pessoal aí do staff também, o Thiago, a minha mãe que ajudaram a fechar esse patrocínio